Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Carreira em Ação, o programa que traz dicas e insights para impulsionar sua trajetória profissional através do autoconhecimento e desenvolvimento. Eu sou a Denise Oliveira e tenho o prazer de conversar com Márcio Cassim, Country Manager e Partner na Flow Grow Group, mentor, palestrante, especialista em cultura organizacional e liderança. Muito obrigada, Márcio, por dedicar esse seu tempo com a gente e trocar e gerar reflexões sobre esse tema tão interessante que é liderança. Muito bom, Denise. Eu que agradeço o convite. Estou super animado para estar aqui batendo papo com vocês. Uma pena que a gente não consegue interagir na live aqui com todo mundo, mas espero que vocês aproveitem o episódio de hoje e que possa trazer insights aí para sua carreira, e você que já é líder ou você que não é líder e está buscando uma posição de liderança, que isso possa te ajudar aí na sua jornada. Esse é o objetivo. Márcio, eu gostaria de começar com a pergunta, ou com a ideia do conceito: qual é o papel do líder e qual é a importância de desenvolver essa competência? Muito bom. Eu acho que o conceito, quando a gente fala de liderança, né, a gente tende a colocar a liderança como um lugar baseado naquilo que é o cargo, baseado naquilo que é a posição de liderança. Mas eu costumo trabalhar e um pouco aqui da minha vivência, não só no mundo corporativo, né, como RH durante bastante tempo e tendo sentado na cadeira de líderes. E hoje, do outro lado da mesa, aqui ajudando nesse papel de desenvolvimento de líder, que eu falo que a liderança ela tem menos a ver com o cargo, ela tem menos a ver com a posição, com a cadeira, e ela tem muito mais a ver com a atitude, com a postura, com as competências, né, com os skills, né, se a gente for trazer aqui para o inglês, mas as habilidades que uma pessoa tem para conduzir pessoas sobre um determinado propósito, né? E por que aparentemente é um conceito muito amplo, mas a gente vê emergindo lideranças de idades diferentes, que não necessariamente estão nas cadeiras de liderança, mas que emergem naturalmente dentro de um determinado grupo, seja por dar clareza sobre o propósito, seja por conseguir direcionar atividades, seja por levar organizações, e às vezes não estou nem dizendo no mundo corporativo, mas ONGs, times de futebol, igreja, enfim, independente da sua religião, mas são pessoas que, de uma certa forma, com algumas características, com algumas competências, eles conseguem, né, levar o grupo, levar as pessoas, não só a segui-las, porque também esse conceito de seguidores, né, ainda mais hoje em dia na era das redes sociais, né, ele também é muito relativo, mas é a capacidade de levar as pessoas a fazerem algo melhor, a performarem, a extraírem aquilo que é o seu melhor potencial. Então, acho que o primeiro ponto aqui para desmistificar é que a liderança ela tem menos a ver com papel, com cargo, com crachá ou com, né, a altura do cargo que ele tem dentro da organização, mas tem mais a ver com as capacidades, né, de pessoas levarem as pessoas para outros movimentos. Então, eu vejo muitas vezes muitos líderes, né, ou muitas líderes que não estão sentados em cadeiras, né, de liderança especificamente, mas que conseguem mobilizar pessoas e grupos a extraírem aquilo que é o melhor do seu potencial e da performance. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante, assim, para a gente desmistificar, né? De que as pessoas, e aí não quer dizer que elas nascem líderes, obviamente a gente pode desenvolver, e é um pouco do que eu faço hoje no meu dia a dia, mas essa capacidade realmente de levar as pessoas a fazerem algo melhor, eu ia falar extraordinário, né? Mas não necessariamente extraordinário, mas poderem tirar um pouquinho melhor do seu potencial. E você comentou que elas nascem líderes ou elas podem desenvolver esse skill. Quem nasce líder, ele já é nato, né? Ele se identifica e é reconhecido pelo grupo onde convive. Agora, tem aquelas pessoas que precisam desenvolver o skill porque não nasce com esse talento. É possível desenvolver esse skill? Isso é uma questão, obviamente, de estudo, mas também tem a ver um pouco com a minha crença, tá, Denise? Eu acredito muito no potencial das pessoas, né? Eu acho que a gente nasce com algumas características, né? A gente nasce com a nossa personalidade, com aquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa jornada, da nossa vida, mas a gente nasce com algumas características que são parte da nossa identidade. Mas eu não gosto muito desse negócio, a pessoa nasce líder, né? Eu acho que ela nasce com características, né? E essas características podem ser desenvolvidas ou não,
à medida que as pessoas investem tempo nisso, né? Então, eu uso muito a abordagem dos pontos fortes, eu uso muito a abordagem que a Gallup traz, né? Voltada muito para a capacidade e potencial das pessoas. Então, assim, eu acredito que todo mundo tem potencial, é uma crença minha, tá? Então, com base nisso, as pessoas podem se desenvolver, né? E senão eu não faria o que eu faço hoje, né? Então, eu fiz isso no mundo de RH durante bastante tempo e hoje eu tenho isso através da minha consultoria, através de projetos de desenvolvimento de liderança. Então, eu acredito sim, né, que algumas pessoas, ou melhor, que as pessoas têm potencial e capacidade para se desenvolver. E uma coisa que é importante também a gente desmistificar, pelo menos na minha visão, é que existe um perfil de liderança, né? Existem uma característica ou um aspecto muito específico que diz se a pessoa é líder ou não, né? E eu acredito muito, e cada vez mais a gente tem falado, inclusive, de diversidade, né? No mundo das organizações e no mundo como um todo, de que as pessoas sim podem ser líderes diferentes. Quer ver uma coisa que é muito básica, né? E que é muito discutido, quando a gente olha para o MBTI, por exemplo, né? Que é uma ferramenta de avaliação de personalidade, você tem lá os extrovertidos e introvertidos, né? E as pessoas tendem a achar que as pessoas mais extrovertidas, as pessoas que estão, né, mais conectadas com, enfim, com a habilidade de falar, de se comunicar, têm mais habilidade para ser líderes, né? E tem alguns estudos que mostram que, inclusive, né, os introvertidos têm outras habilidades que também têm habilidade de liderança e conseguem liderar as organizações. Vide Mark Zuckerberg, né? Vide Bill Gates, né? Se a gente for pegar algo mais recente. Então, assim, eu, Márcio Cassim, né, e obviamente eu trago isso para a consultoria que eu trabalho hoje, acredito muito que as pessoas são capazes, as pessoas podem se desafiar. E que isso, inclusive, na minha visão, é um papel da liderança, é encontrar o melhor das pessoas, encontrar os seus pontos fortes e ajudar as pessoas a encontrarem o seu lugar. Mesmo que o meu lugar seja, não quero ser líder, eu quero ser um ótimo especialista, quero ser um ótimo, né, responsável por um processo, e tá tudo bem, né? Acho que a gente também normalizar isso, porque isso também vira uma ditadura, né? Para você crescer nas empresas, você precisa ser líder. Não. Graças a Deus, as empresas estão criando outros tipos de espaço, né? Para que as pessoas também possam exercer aquilo que elas têm de melhor dentro das empresas. Então é isso. Acredito muito que não é uma coisa, nossa, você nasceu e vai ser assim pro resto da vida, mas que a gente é capaz de desenvolver. Você comentou do Assessment MBTI, e tem o DISC também, que eu trabalho. E que é Isso, outra é outro assessment. E aí todo mundo acha, quando tem contato com o DISC, que quem tem o D alto é um líder. E só que não, né? O líder, o D alto, você tem o I, tem a cultura, né? Exatamente, vários outros aspectos. outros aspectos e outra história. Agora, você comentou que o papel do líder é tirar o melhor das pessoas. E aí eu posso acrescentar que é desafiar, é de tirá-la da zona de conforto, né? Vamos aí se desafiar. Como fazer isso? Como líder fazer isso sem criar um mal-estar nessas pessoas? Não, essa pergunta é ótima, Denise. E recentemente a gente até fez um post no nosso Instagram falando exatamente sobre essa questão da zona de conforto, né? Qual é o meu espaço de equilíbrio nessa história? E para mim aqui acho que a resposta está muito conectada com isso. Eu sou sócio hoje de uma empresa chamada Flow e ela não é à toa, né? O nome vem de um conceito de um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi, e ele fala que o momento de flow, o momento que a gente está no nosso máximo de performance, ele está muito conectado com o equilíbrio entre desafio e habilidade para lidar com o desafio. Então, o que ele diz é, se eu tenho muito desafio e baixa habilidade, eu entro numa zona de ansiedade, numa zona de estresse, e que ela é natural, ela faz parte do jogo, né? Eu brinco muito aqui, daqui a pouquinho provavelmente minha filha vai interromper nossa conversa, e eu uso esse exemplo, né? Quando eu virei pai, por mais que eu faça treinamento para ser pai, né? Na hora que você pega sua filha no colo, por mais feliz que seja, e agora o que eu faço, né? Então, esse frio na barriga, essa ansiedade, quando a gente ou é promovido, ou assume um projeto que às vezes é maior do que a gente acha que a gente pode conduzir, ou quando a gente tem filho, ou quando a gente muda de cidade. Ou seja, existem várias coisas que acontecem na nossa vida que nos tiram desse lugar de conforto e nos levam para um lugar que num primeiro momento ele gera uma certa ansiedade. O problema é quando a gente fica muito tempo nesse lugar. Então, eu acho que o grande desafio do líder, Denise, aqui, é conseguir achar exatamente esse ponto de equilíbrio.
Porque se eu estico a corda demais, né, e o mundo do trabalho muitas vezes vem com essas frases, né? Não, temos que subir a régua. Toda vez que eu ouço isso dentro das empresas, eu ouço com um certo receio, porque eu posso estar colocando as pessoas numa zona tão de desconforto a ponto delas não conseguirem pensar, elas não conseguirem produzir aquilo que é o melhor delas. Então, é difícil falar uma fórmula mágica, eu falo, não, então você tem que fazer isso, isso, isso que vai dar certo, né? Mas eu acho que reconhecer o nível de competência, o nível de skill e habilidade que a pessoa tem, e a partir daí eu conseguir, né, puxar um pouquinho mais e às vezes acreditar, porque às vezes a gente enquanto indivíduo não acredita tanto na nossa capacidade. E eu acho que aqui que está a habilidade, né, ou a beleza, né, do papel da liderança, que é conseguir extrair das pessoas coisas que ela nem percebeu que ela tem potencial para aquilo. E eu acho que isso requer muita conversa, requer muito conhecimento, requer muita habilidade de conhecer as pessoas, de entender até qual nível de puxada eu consigo fazer para que a pessoa chegue no flow, sem colocá-la numa zona de estresse. Ou, ao mesmo tempo, não, mas a pessoa está passando por uma questão, então preciso colocá-la numa zona totalmente aqui de conforto. E o Mihaly diz, né, que essa zona de, de muita habilidade e baixo desafio, ela também não é boa. Ela é boa durante um determinado tempo, mas se eu ficar muito tempo ali, a gente como ser humano é inquieto por natureza, né? A gente vai querer se movimentar, a gente vai querer coisas novas. Então, a habilidade, a grande dificuldade, vamos dizer assim, é encontrar esse ponto de equilíbrio, né? E é justamente o que eu tento fazer nas minhas equipes e o que eu tento fazer nas organizações que eu acabo, né, atendendo hoje no dia a dia. É ajudar os líderes a reconhecer os seus desafios, reconhecer os desafios das equipes e, a partir daí, desenvolver habilidades que se conectem com esse desafio, né? Então, acho que esse é talvez a pergunta de 1 milhão, né? Como fazer isso, sendo que todas as pessoas são diferentes, né? E eu também, como líder, sou diferente, né? Eu lido com os meus desafios por si só e ainda tenho que lidar com os desafios do meu time, que também é diferente. Então, acho que aí tá a grande beleza de atuar no papel de liderança. E aí você comentou que das competências que o líder ia levando mais para as organizações, o skill comunicação é essencial para isso. Então, o líder, muitas vezes, ele está numa posição de o hambúrguer do sanduíche, né? Em cima, a alta direção pressionando para buscar os melhores resultados e alcançar o que a empresa surgiu, né, que foi criada para se manter. E embaixo você tem a equipe. Das missões que o líder tem é filtrar essa comunicação, essas informações que chegam com um certo nível de estresse e pressão e passar de uma forma confortável, entre aspas, se é essa a palavra, para a sua equipe, para chegarem aonde a empresa quer que seja. Então, a gente vê muito claramente que o skill de comunicação, conexão com as pessoas, é uma das habilidades que o líder deve ter. Quais outras competências que o líder deve ter para conseguir cumprir o seu papel numa organização? Boa. E eu costumo brincar, Denise, só para fazer uma brincadeira aqui no sanduíche, que eu costumo dizer que a gente tem que atender o pão de cima, atender o pão de baixo e ainda ser gostoso no meio, né? É um desafio muito grande, né? Esse papel. Bom, se a gente fosse listar, né, todas as competências de uma liderança, primeiro que eu acho que também tem uma discussão recente no mundo do trabalho, que eu cada vez mais eu gosto, apoio e tento levar isso para as organizações, que é a gente não criar esse papel da liderança como super-herói, super-heroína, né? Que a gente tem que saber tudo, que a gente tem que estar pronto. Então, a gente tem falado muito de vulnerabilidade, e a vulnerabilidade, ela causa conexão e ela traz empatia, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim. Então, eu tenho muito cuidado quando eu falar quais são as 5 características que um líder precisa ter. Putz, depende, né? Depende da empresa, depende do contexto, depende da cultura, depende de uma série de coisas. Mas se eu tivesse que trazer aqui algumas perspectivas de um lado individual, daquilo que eu, né, vivenciei aí na minha jornada, e de outro lado agora, né, como consultoria, ajudando algumas empresas nessa jornada, eu acho que tem um ponto
na minha visão, muito importante, que cada vez mais nesse mundo conectado ele é relevante, que é essa capacidade do líder, e vai conectar com comunicação, mas é essa capacidade do líder de conseguir dar clareza, né? Hoje em dia, as pessoas têm acesso, né? As pessoas conseguem visualizar qualquer coisa a qualquer momento, né? Então, o papel do líder não necessariamente é dar todas as respostas, mas ele precisa ajudar o time a entender qual é o propósito, para onde a gente está indo, qual a estratégia, né? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E mesmo que o líder não tenha todas essas respostas, e não tem que ter, mas transformar essa conversa num diálogo, né? E trazer o time para esse processo de construção, eu acho que é um primeiro ponto muito importante. Que inclusive, né, o Mihaly, né, ele diz que é impossível a gente conseguir atingir o estado de flow se a gente não tem clareza dos objetivos. E aí, quando eu falo objetivo, não estou falando só da meta, né? Estou falando daquilo que é importante para mim, para minha carreira, para a organização, para o meu papel dentro da empresa, para as metas também, para as atividades, para as tarefas. Então, acho que esse é um lugar assim, importante do papel da liderança de trazer clareza. Patrick Lencioni, né, que é um autor aí bem voltado para a liderança, para a construção de times, ele fala muito em um dos livros dele sobre a clareza excessiva. Nem sempre o óbvio, né, é óbvio para todo mundo, né? Eu costumo falar muito isso, é óbvio para quem, né? Então, ou seja, quanto mais a gente comunica, cria canais de conexão, diálogo, se as pessoas entenderam a estratégia, o propósito, ou às vezes a tarefa, o objetivo do dia a dia, acho que esse é o primeiro ponto muito importante. Mas não adianta ter clareza se eu também não estou próximo, se eu não acompanho, né? E o acompanhamento, ele depende muito do nível de maturidade de cada time, do nível de autonomia, né? Da cultura. Obviamente, não estou dizendo aqui que tem que se fazer microgerenciamento, mas está próximo, entender, precisa de ajuda, até onde eu vou aqui, não, aqui preciso pegar na mão e fazer junto, não, aqui eu preciso dar mais treinamento. Se a gente voltar há alguns anos aqui, né, a gente estudou liderança situacional com Blanca e tal, mas o ponto aqui principal é como que o líder, ele garante clareza e, ao mesmo tempo, ele garante que a gente tem feedback constante dentro do nosso processo. E aí, não só no processo de desenvolvimento, mas tudo bem, eu estou indo mal, né? Então, acho que esses dois aspectos, eles são, né, fundamentais obviamente, requer habilidade, né? Requer habilidade de comunicação, de dar feedback, de ter conversas difíceis, né? De gerar conexões, de estar próximo, de fazer diálogos, né? De conseguir desdobrar uma estratégia em metas que são específicas, ou seja, tem um monte de coisa por detrás desses dois blocos aqui dentro do processo. E para mim, né, acho que vamos voltar um ponto no ponto anterior que você trouxe, Denise, que é essa capacidade de compreender o ser humano, né? Não estou dizendo que todos os líderes precisam, né, ter uma formação em psicologia, né, ou precisam ser super, mas entender a natureza humana, de que tem dia que a gente não está bom, tem dia que a gente, né, tá com problema em casa, tem dia que a gente, né, tem habilidades que a gente não tem, que a gente vai precisar ser vulnerável para colocar, sei lá, para o chefe não sei fazer. Então, ou seja, essa capacidade de reconhecer as pessoas, entender as necessidades de cada um, né? Tem uma máxima que se fala muito em liderança, que eu gosto muito dessa provocação, né? E também tem a ver com empatia, que é a gente como líder precisa compreender que a gente não pode tratar as pessoas como iguais. Aí você fala, nossa, Márcio, mas isso é totalmente contra, né? As pessoas são iguais, somos seres humanos, mas as pessoas são diferentes. Tá diferente. Então, a habilidade e a dificuldade do líder, né? Imagina, e eu tenho clientes aqui que tem, sei lá, hoje eu tenho 3 pessoas na minha equipe direta, vários indiretos, mas já tive 40 no meu time. Então, ou seja, compreender 40 indivíduos, 40 seres humanos, 40 pessoas com necessidades diferentes, não é fácil, né? Mas se a gente não tiver essa predisposição de estar próximo, de acompanhar, de entender e de conseguir endereçar isso na nossa gestão, a gente não vai conseguir bater lá naquela primeira pergunta, que é como é que a gente consegue, né, ajudar as pessoas a serem cada vez melhores no trabalho. Quanto todo mundo quer, né? Entregar um bom resultado, ganhar um bom salário, né? Entregar lá as metas de bônus, ter qualidade de vida. Ou seja, nós somos humanos por natureza, queremos ser reconhecidos, né? Então, essa capacidade do líder de entender cada um, conseguir entregar uma experiência, né, de trabalho que ajude as pessoas a atingirem aquilo que são seus objetivos, é talvez a grande sacada ou a grande, né, eu vou falar dificuldade, mas o grande desafio do líder, tá?
E aí você traz a empatia, né, de se colocar no lugar de cada funcionário e saber que cada ser é único e tem os seus problemas, tem a sua dor de cabeça, brigou com a mulher e de repente não vai performar tanto quanto deveria performar. E às vezes você tem que compartilhar essa experiência com um funcionário. E você trouxe que essa frase, né, todos são iguais, mas todos são diferentes, né, porque é claro, inclusive na comunicação de um projeto ou de um resultado que você vai buscar, muitas vezes a comunicação tem que ser diferente, porque as pessoas entendem de formas Exatamente. diferentes. Então, às vezes, você precisa fazer um individual para não parar toda a equipe, para assegurar que a comunicação que você queria passar chegou igual para todo mundo. É uma habilidade bem interessante e eu complementaria, né, essa posição. Não precisa ser esperto em psicologia para entender o ser humano, mas estar ciente que ele vai estar lidando com o ser humano, quer seja por clientes, quer seja por Perfeito. funcionários, e ele tem que ver que cada um é único e com seu universo, com a sua complexidade, né? Complexidade. Sim. Agora, você citou a diversidade, né? E a diversidade e a inclusão estão ganhando cada vez mais a importância no ambiente de trabalho. Como os líderes podem criar um ambiente que valorize essa diversidade e promova a igualdade na sua equipe? É um tema complexo, né? É um tema que não é tão simples assim falar. A gente aqui, ontem, inclusive, eu tive uma discussão muito legal com o meu time, né? De como a gente leva isso dentro dos projetos, e como é que a gente valoriza. E eu até me colocando de uma maneira vulnerável, né? Eu falei, é muito difícil para mim, né? Eu como homem, branco, cis, não sei o quê, né? Levantar aqui uma bandeira, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também não acredito que... e aí, entrando nas questões de gênero, de raça, se a gente não unir esforços, se a gente não levar esse tema para dentro das organizações... Eu fiz um evento recente na Flow, né? A gente tem que a gente chama RH em Flow. A gente levou 50 pessoas para falar sobre liderança feminina e a gente tinha 45 mulheres, né? E eu tinha 5 homens. E aí a minha provocação para o grupo foi exatamente isso. Enquanto os homens vão começar a participar desse tipo de discussão e de projeto, vai ser mais difícil a gente conseguir levar isso para dentro da organização. Mas sem mexer, né, nesse vespeiro, né, que é um vespeiro mais complexo, eu acho que tem uma questão que para mim é muito relevante, e esse foi o tom da minha discussão com o time ontem, que é exatamente essa capacidade de a gente lidar com diversidade de pensamento. E, obviamente, a forma como cada um viveu a sua história, né, seja pelas questões sociais, seja, né, enfim, pelas questões de raça e gênero, ela traz perspectivas muito distintas para o mundo do trabalho. Então, eu acho que tem um olhar aqui, e aí voltando para o tema de liderança, que o líder precisa estar aberto, né? Ou seja, ele precisa realmente estar aberto a escutar perspectivas diferentes, sejam elas de ideias, de pensamentos, ou de histórias de vida, muitas vezes, né? Que vão vir carregadas de traumas, vão vir carregadas de experiências que as pessoas viveram, para que a partir dessa compreensão, e aí volta um pouco na origem do que eu comentei anteriormente, que é essa capacidade de reconhecer pessoas, de entender a história de cada um, e a partir daí, né, eu ser empático, né, e saber que quando uma pessoa está trazendo um sofrimento, está trazendo uma questão que para ela é muito relevante, eu estou considerando isso como uma perspectiva válida, né, que a Brené Brown fala muito sobre a empatia, que a conexão ela passa da capacidade de reconhecer que a perspectiva do outro é uma perspectiva válida. E eu não estou julgando se a perspectiva está certa ou está errada. Né? Obviamente eu tenho os meus viés, como todo mundo tem, né? Faz parte da nossa formação, da nossa origem, né? E os viés, inclusive, nos fazem sobreviver. Mas o quanto mais eu reconheço esses viés e a partir daí eu tenho uma escuta mais empática, eu tenho uma capacidade de compreender as necessidades diferentes, eu tenho uma capacidade, não que eu vou criar uma empresa para cada pessoa, né? Isso também não existe, né? Porque a empresa tem os objetivos dela, tem as metas para bater, tem as atividades para serem feitas, mas reconhecer a expectativa e a necessidade do outro faz com que, mais uma vez, eu volte a ser mais empático. Então, para mim, ou seja, trazer esse tema de diversidade e inclusão para uma perspectiva de liderança, né, sem entrar aqui nos aspectos
sociais, políticos, né, econômicos que a gente carrega na nossa sociedade. E eu tive a oportunidade de morar na África do Sul durante 1 ano e pouco, então foi muito... Acho que o que eu mais aprendi na África do Sul não foi sobre RH, né? Eu fui liderar um spin-off de uma empresa na África do Sul. O que eu mais aprendi na África do Sul foi sobre a história, né? Um país que até poucos anos atrás, né, teve o apartheid, e isso carrega um traço cultural, uma forma das pessoas lidarem com as questões, que eu acho que, inclusive, lidam de uma maneira, inclusive, mais transparente do que a gente lida no Brasil. Mas essa capacidade de reconhecer isso, reconhecer a história do outro, entender que aquela história é válida, e quando a pessoa está trazendo uma situação, uma palavra que eu odeio, mas as pessoas têm muito mimimi. Fala, mimimi é para quem, né? Não é mimimi. Se a pessoa está trazendo ali uma questão e um lamento, para ela aquilo é relevante. Eu julgo aquilo como, eu não estou me conectando, eu não estou sendo empático, eu não estou sendo diverso, né? Eu estou criando um julgamento com base naquilo que eu acredito. Então, eu acho que o líder compreender isso, entender as pessoas, as histórias de vida, e a partir daí eu estabelecer um estilo de liderança, uma forma de liderar que absorva isso, mais uma vez, estou dizendo que eu tenho que ter um jeito de liderar para todas as pessoas do meu time, porque senão eu também fico maluco, né, no meu processo. Mas entender isso dentro do time, estar aberto a essas novas opiniões, história de vida, isso amplia o espaço, inclusive, para a gente ser um líder melhor, né? O líder também está num processo constante de aprendizado, né, Denise? Não existe esse líder infalível, né? Então, na minha visão, é um pouco por aí. Aproveitando o gancho, né, que você trouxe, que o líder está em constante evolução, quais são os hábitos e práticas que líderes podem adotar para investir em seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional e aprimorando, assim, essas habilidades de liderança? Denise, acho que é uma ótima pergunta, apesar de, mais uma vez, ser difícil, né, a gente falar de, né, dicas para o líder, o que ele pode fazer de diferente. Mas eu acho que tem uma questão que, para mim, ela é central, que é esse reconhecimento de que a gente está sempre num processo de aprendizado. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? A gente reconhecer que, né, tá numa cadeira de liderança, vão trazer novos desafios, a gente está sempre aprendendo, ainda mais no mundo que está mudando tão rápido como a gente tem mudado. Então, tem um ponto que eu acho que é muito importante no papel da liderança, e principalmente quando a gente sobe na organização, voltando na analogia do sanduíche, que é a capacidade não só de absorver, mas de também pedir feedback, né? Eu brinco, quanto mais a gente sobe na cadeia, né, na hierarquia da empresa, mais solitário a gente fica, né? Mais difícil, né? Eu me abrir, pedir feedback, né? E falar para o conselho lá, por exemplo, né, para quem é o CEO, para quem está numa posição de alta liderança, nossa, conselho, eu não sei o que fazer nessa situação, né? Se colocar num lugar de vulnerabilidade. Então, eu acho que essa talvez seja a habilidade mais difícil, e que, graças a Deus, está mudando. Eu acho que a gente está num momento de mundo, inclusive, né? Acho que tem vários autores falando sobre isso. Eu sou geração XY, né? Eu sou de 79, e eu peguei um pouco daquele momento que o líder tinha que ter todas as respostas, né? O líder era quase que um guru, né? Tava ali, não sei o que fazer, vai lá no líder, ele vai dar a resposta. Eu acho que, felizmente, a gente tem reconhecido que líder também é humano, e às vezes o líder não sabe qual é a resposta, né? Então, só que ele primeiro precisa reconhecer isso, precisa ter humildade, inclusive, se colocar vulnerável, e, obviamente, construir uma cultura de confiança com o time para que isso aconteça, né? É fácil? Não, não é. Mas eu acho que reconhecer que a gente está em evolução, de que a gente não sabe tudo, e que a gente pode e deve receber feedback a todo momento, porque só isso vai fazer a gente evoluir. E aí, obviamente, aí serve uma dica para todo mundo, né? Baseado nos feedbacks que você recebe, seja ele direto, indireto, do cliente ou da autorreflexão, é fazer alguma coisa com isso, né? Então, é conseguir se transformar, conseguir dar passos diferentes, encontrar o seu lugar de flow, fazer terapia quando for necessário. Então, assim, eu recomendo tudo que tem em termos de desenvolvimento, e eu tento aplicar isso para mim. Eu falo isso muito com o meu time, né? Às vezes meu time, não, assim, mas você, como CEO da empresa, deveria. Eu falei, cara, eu não devo nada, eu não sei. Eu preciso de ajuda, né? Tem coisa que eu sei, tem coisa que é meu papel dar a resposta. Não quer dizer que seja a resposta certa, às vezes, né? Como o CEO tem que tomar decisões, às vezes não são as melhores, mas às vezes eu não sei que decisão tomar. E hoje eu tento construir com o meu time uma confiança, uma liberdade, falar, galera, preciso de ajuda, né? Não tô no meu melhor momento, ou cheguei aqui no momento que eu travei, né? Preciso de vocês dentro desse processo. Então,
construir também uma cultura, né, uma abertura para que a gente possa fazer com que as pessoas sejam vulneráveis, acho que esse é um ponto, e você se colocar vulnerável dentro do processo, né? E isso vai bater um pouco lá, né, numa palavra que ficou meio na moda e meio hype, que é o walk the talk, né? Fazer aquilo que eu falo também. Então, esse exemplo na história que eu falo. Walk the talk, para mim, não é ser exemplo em tudo, ser perfeito, né? Porque senão a gente vai voltar naquela questão do líder super-herói ou super-heroína, mas é ser coerente. Então, se eu estou dizendo que eu quero que meu time me traga as questões, meu time tire as dúvidas comigo, meu time compartilhe as dores, eu também preciso fazer isso como liderança. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Flow Group, que você comentou aí, é uma consultoria que está no Brasil desde 2017, né? Correto, correto. Então, e aí é difícil não falar da Flow sem falar rapidamente aqui do meu propósito de vida, né? Então, quando eu tinha lá meus 19 anos, comecei no mundo do trabalho, eu comecei como operador de máquina numa siderúrgica, trabalhando na madrugada. E ali eu descobri que eu gostava de gente, né? Então, em 3 meses eu estava treinando os operadores, eu comecei a criar treinamento, comecei a trabalhar em desenvolvimento, não tinha a mínima ideia que um dia eu ia trabalhar com isso. E aí um dia eu escrevi isso lá eu tinha lido um livro na época, não vou lembrar o nome, mas que falava, você define um propósito, blá blá blá, porque hoje está na moda, mas na época não era tanto, em 99. E eu escrevi lá que meu propósito era ajudar as pessoas a se desenvolverem enquanto eu me desenvolvia. E aí, na minha carreira toda, foi dentro de RH, então passei por várias organizações e me deparei com a Flow, um projeto numa empresa, não tem problema falar o nome, eu trabalhei na Heineken durante bastante tempo, e lá a Flow era o nosso fornecedor de programas de liderança, que é exatamente o tema que a gente está conversando aqui em alguns países da Europa, e trabalhei com eles durante 4 anos como cliente, né? Então tinha contratado a Flow para desenvolver os nossos programas, até que quando eu voltei da minha expatriação na África do Sul, eu decidi conectar o meu propósito de um jeito diferente, né? Falei, legal, já fiz dentro das empresas, agora eu quero fazer, né, com mais empresas, com mais pessoas, impactando mais o mundo, falando no podcast com a Denise, que eu conheci há pouco tempo. Então, assim, o meu propósito se conectou muito forte com o propósito da Flow. Então, a gente hoje trabalha com projetos de transformação, né? Então, desde transformação cultural, processo de RH, cultura organizacional, como eu tenho falado aqui. Então, a gente tem trabalhado muito nesse lugar de ajudar as organizações a mudar comportamento, a mudar sua forma de atuar no mercado, né? Eu brincava que antes da pandemia, eu tinha ali o meu nicho, era empresa que estava passando por mudança, M&A, aquisição, e depois da pandemia, o meu nicho virou o mercado inteiro, né? Porque não tem uma empresa que não está passando por um processo de mudança. A gente tem alguns programas na área de juventude, trainees, estágios, né? E a gente acredita muito que se a gente trabalhar essa galera desde o começo da carreira, né? Quem sabe no futuro ninguém precisa contratar a gente mais para dar o treinamento de feedback, né? Porque a gente vai começar a trabalhar o estagiária desde o começo da carreira. E um bloco que aí tem a ver com a nossa conversa aqui, quando eu pensei a Flow, a gente trabalha em projetos e programas de liderança. Então, ajudando as organizações, primeiro a entender os desafios, né, entender quais são as necessidades do líder, do próprio RH, da alta direção da empresa, do mercado, dos clientes, e a partir desses desafios a gente trabalhar jornadas, trilhas, treinamento, mas não só isso, né, mentoria, enfim, que ajudem os líderes a se tornarem cada vez melhores. Então é isso. Enquanto eu estou na minha própria jornada pessoal de desenvolvimento, né, eu tenho ajudado organizações, tenho ajudado lideranças, né? Faço mentoria com alguns CEOs de algumas empresas, ajudando eles a se tornarem pessoas e líderes melhores também. Lembrando que a mudança acontece de cima para baixo, né? Não adianta mudar a base se a cultura não vem lá de cima com esse escalonado de mudança. Para se ter uma pessoa melhor, uma empresa melhor, né? Você sabe, Denise, eu vou talvez aqui ser, como é que eu posso dizer, questionador, assim. Eu entendo e eu acho que sim, né? Tem culturas, tem empresas, tem questões que vêm de cima para baixo, que isso vai bater no walk the talk, mas eu também tenho experienciado movimentos cíclicos de transformação, né? E o projeto que eu vivi na Heineken foi bem interessante, porque a gente não começou com a autodireção, né? A gente começou com a base. E a gente gerou um movimento, a base começou a pressionar para cima e começou a mostrar, né, de que aquele movimento estava trazendo resultado. E aí um dia, né, eu lembro
até hoje, um dos diretores, o que está acontecendo aí embaixo? Eles estão fazendo um treinamento, todos os gerentes chegam aqui e falam que tiveram treinamento, que foi muito legal. Aí eles falaram para eu dar feedback assim, assim, assado, eu não sei o que vocês estão falando, né? Então, vamos lá, né? Deixa eu mostrar para você aqui. Então, assim, eu acredito, né? Eu entendo e eu acho que faz sentido esse trabalho de cima, porque aí né, vai conectar com esse ponto do walk the talk, com exemplo, né? Muitas vezes uma transformação, ainda mais quando a gente estiver falando de uma organização, de uma cultura, tem que ter o buy-in, né? Tem que ter a compra, tem que ter o processo de patrocínio, mas ao mesmo tempo, e eu acho que esse é um ponto muito delicado que a gente lida aqui na empresa na Flow, que eu falo, a gente ajuda as empresas a mudarem, só que as empresas só mudam através da mudança das pessoas. As empresas não existem, né? Não existe um CNPJ, não existe, né? O CNPJ é só um número. As empresas só existem porque existem pessoas. Então, às vezes, a gente consegue provocar um movimento de mudança, sei lá, trabalhando num programa de estágio, né? Tem um cliente nosso, por exemplo, que a gente tem um programa de estágio e ele foi um projeto super disruptivo e a gente tinha um desafio que era envolver as lideranças no processo. Então, a gente começou a preparar os líderes para serem mentores de estagiários. E aí, nesse processo de preparação dos líderes para serem mentores, a gente começou a ver uma transformação na liderança. A gente começou a ver os líderes preocupados porque eles não sabiam lidar com essa geração que estava chegando, e aí eles queriam entender melhor como é que eles faziam isso. Então, ou seja, o que era programa de estágio virou quase que um programa de liderança, né? Porque a gente gerou um movimento organizacional, porque se a gente imaginar que são as pessoas que mudam as empresas, né? Às vezes pode parecer meio romântico que eu vou falar, mas lembra aquela historinha da estrela do mar, né? Nós jogamos uma estrela do mar ali, não vai fazer diferença, mas para aquela estrela do mar fez a diferença. Fala sobre isso. Mas aí talvez venha de uma crença muito pessoal minha e que eu trago aqui no dia a dia da Flow, né? Meu time vivencia muito isso, que é acreditar nas pessoas, acreditar que a gente pode sim provocar transformações à medida que as pessoas se transformam e podem ser pessoas melhores e podem ter, né, mais momentos de flow, né? Então é o que a gente busca sempre. Eu falo, às vezes eu estou em contato com um estagiário que me procura para pedir um projeto de liderança. Eu falo, para mim, é aquela pessoa mais importante da organização, não é o diretor de RH. Se ela me procurou, é porque existe uma dor, existe um problema, e eu quero ajudar essa pessoa a resolver a dor dela também, né? Então, é bem delicado esse ponto, né? Então, assim, não estou discordando que tem que vir um patrocínio de cima para baixo, mas eu também acredito que existem outras formas de a gente gerar um movimento de transformação. E essa é a graça, né, de se trocar ideias e experiências que cada um tem para discutir isso. E aí a audiência tem os dois lados para refletir que existem outras possibilidades do que uma só que ela pense. Perfeito, Denise. Isso, ótimo. Eu vou deixar aqui o link da Flow para quem quiser saber mais. No LinkedIn tem informações e já tem o link diretamente para a página. É muito interessante o trabalho que vocês fazem. Eu me apaixonei realmente, porque eu sei que essa mudança impacta não só profissional, mas na vida das pessoas. E essa mudança faz com que se tenha esperança em algo mais positivo, em algo mais concreto. E eu super sou fã de vocês. Assim que Obrigado, Denise. Muito obrigada. Agora, para os convidados, eu sempre peço para que tragam uma dica. Eu sei que na conversa acabam sendo aí surgindo várias dicas, mas eu peço uma especial que poderia ser tirada assim como a carta do ouro. Pode ser um livro, uma série, uma reflexão, uma sugestão, o que você quiser. Fique à vontade. Então vamos lá, pessoal. Vamos à dica do dia. Então, antes da gente tentar colocar a máscara no outro, né, como já dizia no avião, é a gente colocar a máscara na gente mesmo. Então, o processo de autoconhecimento, então, antes de eu querer fazer com que o meu time chegue no flow, né, que eu vou liderar, se conhecer, entender o que me faz chegar no meu flow, quais são os meus desafios como líder, quais são as habilidades que eu tenho, quais são os pontos fortes, o que eu ainda preciso melhorar, né, o que me tira do sério, qual é a minha zona de conforto. Então, tudo que a gente refletiu aqui pensando no líder para o outro, olhar para si
é talvez a minha maior dica, né? Porque eu só consigo liderar outros se eu lidero a mim mesmo. Eu tenho capacidade de reconhecer, e aí, mais uma vez, não vai ser perfeito, não vai ser infalível, muito pelo contrário. É aceitar também as suas vulnerabilidades, é aceitar onde eu talvez não tenha meu maior ponto forte, que vou precisar de alguém que me ajude nisso, vou precisar complementar o meu time com outras características, não querer ser, né, tudo e fazer tudo o mais perfeito possível, mas para isso requer muito cuidado, autocuidado, né? Muito olhar para si, muito uma autorreflexão, por isso que eu brinco, terapia, coach, né? Obviamente procure um coach sério, mas processo de autorreflexão, de mentoria, de receber feedback, de conseguir ter minimamente ali uma luz, uma clareza, eu falei clareza, né? O papel do líder de dar clareza, mas ter clareza do que me incomoda, do que eu posso fazer diferente, isso ajuda demais no meu papel de liderança. Então, assim, antes de tentar compreender o outro, eu sei que essa é uma jornada, né? Como diz lá o Mark Twain, lá que fala que existem 2 dias importantes na vida, né? Que é o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o porquê. Então, às vezes, isso também traz uma pressão muito grande, qual é o meu propósito, não sei o quê, mas quem sou eu como líder, mas relaxar também de que faz parte de uma jornada, né? Eu falo, eu me descubro a cada dia. 18 anos no mundo corporativo, tinha algumas certezas quando eu virei empreendedor, ou quando eu comecei a lidar, eu tive que desconstruir um monte, mega síndrome de impostor, será que eu vou dar certo? Né? E eu falo que eu estou sempre num processo de construção, estou sempre aprendendo, e aí para isso a gente precisa estar aberto, né, a se conhecer e estar aberto a aprender também. Então essa é a minha dica, se cuide, né, olhe para dentro, né, pense naquilo que você pode se ajudar primeiro para que você como líder consiga também ajudar outras pessoas na jornada. Você sabe que com tudo isso que você, super valioso que você trouxe sobre essa dica, essa sugestão de, né, humildade e etc., eu tenho aqui na frente, à minha frente, escrito: está tudo bem. Está tudo bem se não acordou bem, está tudo bem se errar, está tudo bem, que está muito conectado com a vulnerabilidade que você traz, que a Brené Brown valida muito bem isso, né? Então, se lembrar, colocar uma dica, né, a sua, uma frase, uma palavra na sua frente que faz com que você se conecte com aquilo que você tem que se lembrar durante o dia, eu acho para mim muito importante e faz um efeito. Então, a frase que eu tenho aqui compartilhando para quem me conhece está tudo bem, né? Errar, está tudo bem acertar, está ótimo acertar, mas está tudo bem errar, tá tudo bem pedir ajuda, está tudo bem ir no terapeuta e etc. Márcio, muitíssimo obrigada por ter vindo aqui. Eu ficaria horas conversando com você, porque eu não É o falo. flow, né? É o flow. Tô olhando, é o flow, né? Uma das coisas que a gente fala do flow é exatamente que a gente não sente o tempo Não. passa. Eu olhei no relógio aqui agora, eu vou dar aula também, daqui a pouco. Eu falei, gente, já são 7 horas. Parece que eu tô, sei lá, 5 minutos conversando contigo, poderia ficar 5 horas aqui, né? Que bom, que bom. E isso é o gostoso, isso que me faz realmente validar esse canal que eu criei, que é justamente criar essa conexão para a gente que praticamente se conheceu, mas que tem uma validade e um respeito muito grande por você, profissional, pelo trabalho e a diferença que você faz nesse mundo mundial. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo preciosíssimo compartilhado com a gente. Eu que agradeço pelo convite, Denise. Conta comigo aí para o que você precisar nessa jornada, né? Levar a mensagem, né? Ajudar as pessoas no seu desenvolvimento, né? Às vezes parece uma tarefa árdua, mas faz parte do meu propósito. Então, mais uma vez, muito obrigado. Pode contar comigo sempre. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu essas valiosas dicas sobre liderança. Se você gostou do episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho e rede social. Sua ajuda é fundamental para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Fique ligado, porque em cada episódio temos entrevistas incríveis, como a de hoje, com convidados especiais dispostos a compartilhar suas experiências. Agradeço a todos pela participação e até a próxima semana. E não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!